Bem, eu creio que em partes eu já consegui responder essa sétima questão, mas eu vou um pouquinho mais além do que simplesmente responder. Eu tenho a certeza de que nós temos um quadro aqui que é um dos melhores quadros que tu tem hoje no Rio Grande do Sul. Quando eu citei a questão do magistério, por exemplo, dizendo que Caxias do Sul tem 81% de professores com nível superior e graduados, né, e nós temos 96%, isso representa o quê? Representa que eu enxergo esse quadro como algo fundamental para a gestão pública. Da mesma forma nos outros segmentos, né? E os nossos técnicos são todos conhecidos, né? Aqui é uma cidade que ainda tem... A gente consegue enxergar todo mundo, sabe quem tem competência, e com certeza vão ser parceiros dos técnicos. Eu não vou ter a concepção de dizer que eles vão ser meus parceiros. Eu quero ser parceiro dos técnicos, por quê? Porque nós pretendemos implementar uma gestão técnica. Eu não vejo outra alternativa para o município se tu não tiver esse companheirismo, não é? E respeitando, obviamente, as dimensões que cada um tem, não é? Para discutir as grandes questões de livramento. E eu acho que nós temos aqui, sim, a capacidade de poder gerenciar isso. Prova disso que nosso plano de governo, nós deixamos algumas questões em aberto, porque são questões que nós queremos aprofundar a discussão. Nós poderíamos criar um plano de governo hermeticamente fechado, não é? E a partir do advento da eleição e da posse, implementar aquilo que nós pensamos que é o correto. Mas como eu tenho a convicção de que ninguém é dono da verdade, de que a verdade surge através de uma consciência coletiva, e essa frase não é minha, essa frase é de Brown, que é um grande sociólogo inglês, né? Ele diz que a verdade, ela é a essência de pequenas verdades de um grupo de indivíduos. Então eu penso também assim, que na questão técnica não foge muito disso. Ela é uma questão que precisa ser analisada num conjunto, não é? E nós pretendemos criar um conselho técnico dentro da administração pública municipal, onde vamos ter técnicos de todos os segmentos, e nas grandes questões a ser discutidas, por exemplo, reforma administrativa. Nós não vamos implementar apenas a nossa visão de reforma administrativa, nós queremos ter a essência do conhecimento acumulado de cada segmento que tem essa capacidade. Por que isso? Porque quando tu aproveita o conhecimento de alguém que tem uma história relacionada com o fato, tu evita aquela trajetória natural de erros que qualquer político tem quando assume uma gestão. Ele acha que a sua ideia deve prevalecer, a sua verdade deve prevalecer sobre todos os outros. Nós vamos criar esse conselho técnico que estará presente em todos os segmentos, né, que tem essa capacidade para poder gerenciar as soluções. Eu só acho que nós vamos ter soluções efetivamente de boa qualidade se nós tivermos essa visão. Porque muitas vezes a gente tem um envolvimento político que é algo muito complexo, muito complicado, só quem está vivenciando essa questão sabe. E tu, às vezes, formata algumas ideias no teu subconsciente que são verdades meio limitadas com relação a série de fatos. Não é? Eu tenho procurado ler, eu tive em Brasília, agora trouxe uma série de bibliotecas para eu poder acessar, eu tenho lido quase de madrugada, às vezes, para poder tomar conhecimento sobre planejamento a nível municipal com relação à identidade com o poder público. Esse orçamento que vem não é o nosso orçamento. Agora, o próximo orçamento nosso ele vai ter uma identidade com o governo estadual e com o governo municipal. Porque só assim nós vamos poder agregar uma série de valores, né, com relação a repasses federais que hoje nós não temos. O governo federal implementou um sistema de informatização na administração pública que o livramento não pode acessar porque não tem rubrica para isso. Tem que ter rubrica específica da contrapartida, que é de 5% apenas. E nós vamos ter essa contrapartida. Questão do meio ambiente, por exemplo, nós não temos rubricas específicas, né, para gerenciar essa questão. E o Cláudio Milan que está me assessorando e está me dando uma série de subsídios que nós podemos agregar uma série de valores a nível federal para poder desenvolver toda essa questão relacionada com o meio ambiente. Então, é uma extrema responsabilidade. O compromisso é a criação de um grupo técnico, que a gente pode ver o nome, eu sei que já foi criado e que depois foi extinto, né, de forma até um certo ponto abrupta pela atual administração, né, por não compreender a importância que isso tem. Nós vamos criar e, obviamente, dar espaço de decisão para esse conselho. Nós não queremos apenas que ele seja um conselho que apenas homologue as decisões do administrador. Nós queremos que seja um conselho que tenha possibilidade de deliberar e propor soluções da qual nós temos a humildade sempre de acatar.
Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sempre tive essa visão. Eu não sou o dono da verdade. Então, me comprometer com a reativação de um conselho que talvez já tivesse existido e que por N motivos não funcionou efetivamente, mas sempre ouvindo os técnicos, né, para poder tomar as grandes decisões que o município necessita.